As lágrimas amargas de São Pedro não foram lágrimas de modo algum, lágrimas de desespero, e sim lágrimas de contrição, pois São Pedro chorou após ter sido objeto de um olhar misericordioso de Jesus Cristo, que não apenas tinha previsto a sua queda, as suas 3 negações, mas previsto também a graça que ele necessitava para se arrepender de todas elas. Em segundo lugar, São Lucas é o único evangelista que nota a conversão do bom ladrão, pois ele distingue um malfeitor que blasfemava e outro que dizia as seguintes palavras em forma de prece: Domine, memento mei, cum veneris in regnum tuum. Ou seja, Senhor, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. São Mateus, por sua vez, descreve uma outra cena. Ele diz: e os ladrões, crucificados com ele, também o ultrajavam. O que permite a Santo Ambrósio comentar que o bom ladrão também blasfemava no princípio, mas depois, observando a inocência de Nosso Senhor, ele se arrependeu de sua blasfêmia, rogando a Nosso Senhor para ser admitido em seu reino. Em terceiro lugar, São Lucas é o único evangelista que nota a conversão da multidão, como já ouvimos. E toda a multidão dos que assistiam a esse espetáculo e viam o que se passava, voltou batendo no peito. Enquanto São Mateus e São Marcos narram as blasfêmias que proferiam aqueles que passavam diante da cena da crucifixão, São Lucas é o único que observa a conversão dos que assistiam àquele espetáculo de dor. Por fim, São Lucas também narra a conversão do centurião, com a diferença que São Mateus explicita que a conversão do centurião incluía a conversão dos demais homens que montavam a guarda da cena da crucifixão. No entanto, como comenta Santo Agostinho, São Lucas nota não apenas a admiração do centurião diante do grande grito que precedeu a morte de Nosso Senhor, ou o seu temor diante das rochas que se fenderam e dos sepulcros que se abriram. São Lucas nota, sobretudo, o aspecto positivo da sua admiração e do seu temor, quando diz: glorificava-te Deus. Ou seja, o centurião deu glória a Deus e disse: na verdade, este homem era um justo. De tudo isso podemos nos recordar daquelas palavras de Nosso Senhor que a multidão ouviu dele poucos dias antes da paixão: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as coisas a mim. Nosso Senhor atraiu, caros fiéis, todas as coisas a si. Os mortos ressuscitaram, amargas lágrimas escorreram dos olhos de Pedro, o coração do centurião foi ferido pela dor da contrição, após ele ter transpassado o coração de Jesus com a lança. A multidão se batia no peito. Enfim, no corpo e na alma dos homens que assistiam àquele espetáculo, nós encontramos sinais de uma verdadeira atração pela paixão. A paixão os atraía e curava em cada um a cegueira da incredulidade. A paixão atraía até mesmo a natureza inanimada. O sol escureceu, a terra tremeu, as rochas se fenderam e o véu do templo se rasgou em 2 partes. Porém, se a natureza chora a morte do seu Criador, se a mansidão de Jesus Cristo comove o bom ladrão, se a potência do grito de um homem agonizante causa a admiração do centurião, se a comoção da natureza impressiona aquela multidão, no entanto, há uma categoria de homens
cujo coração é mais duro do que a pedra. O coração deles não se fende, não se comove. Há uma categoria de homens cuja inteligência está sepultada em trevas interiores, porque não se perturba com as trevas exteriores, com o sol escurecido. Há uma categoria de homens cujos ouvidos estão fechados, porque não se impressionam com o grito de nosso Senhor, nem parecem entender as suas palavras. Há uma categoria de homens cuja alma é insensível. O véu do templo se rasga, mas a alma desses homens não se rasga, não se comove, não chora, parece que perdeu toda a sensibilidade humana. Esses homens, caros fiéis, são os príncipes dos sacerdotes, que zombavam durante a crucifixão, dizendo: alios salvos fecit, ou seja, salvou a outros, que se salve a si próprio. Os príncipes dos sacerdotes diziam entre si, em tom de provocação, que o Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. No entanto, eles tinham visto, poucos dias antes, a ressurreição de Lázaro, e mesmo diante de um milagre espantoso, diz o Evangelho de São João, que os príncipes dos sacerdotes fizeram planos para matá-lo, como se o assassinato de Lázaro pudesse impedir nosso Senhor de ressuscitá-lo uma segunda vez. Então não foi por falta de milagres, assim como não foi por falta de autoridade doutrinal, e menos ainda por falta de virtudes, que os príncipes dos sacerdotes não creram em nosso Senhor. Eles não creram porque padeciam de um mal difícil de curar, mas que não é difícil de adquirir: a dureza de coração. Santo Tomás comenta que a dureza ou congelamento do coração é uma disposição contrária ao amor. Como explica Santo Tomás, as coisas que estão congeladas encontram-se contraídas em si mesmas, de modo que não podem sofrer tão facilmente a penetração de qualquer corpo externo. Por exemplo, com água congelada não se pode produzir nenhuma bebida, nem café, nem chá, nem nada. A água congelada impede qualquer mistura, ela não se deixa penetrar por nada. Ora, a dureza, o congelamento do coração é uma disposição contrária ao amor, pois um dos efeitos do amor é a liquefação, ou seja, o amolecimento, a suavização do coração, que se torna apto à recepção da pessoa amada. Em outras palavras, o amor abre o nosso coração à pessoa amada. O amor torna o nosso coração receptivo à pessoa amada, como se estivesse liquefeito, como a água em estado líquido é receptiva e se mistura facilmente com tantas substâncias. Isso significa que a dureza de coração é um efeito do orgulho, assim como a liquefação do coração é um efeito do amor. O amor abre o nosso coração e o torna receptivo à pessoa amada. O amor nos torna adaptáveis à pessoa amada. Quem ama se identifica com a pessoa amada, adapta-se, conforma-se à pessoa amada, a ponto de formarem uma só coisa, com o mesmo pensar, o mesmo querer e o mesmo sentir. Em contrapartida, o orgulho fecha o nosso coração e o encarcera no egoísmo. O egoísta, mesmo quando pareça sofrer com o mal alheio, e
mesmo quando pareça sofrer por amor, no fundo, caros fiéis, ele sofre por si mesmo, porque não suporta a pena de ser contrariado ou de ser rejeitado. Há vários pecados que podem conduzir na vida espiritual à dureza de coração. Em primeiro lugar, há uma certa dureza de coração presente na inveja. Pois, como explica Santo Tomás, enquanto a misericórdia é um efeito da caridade, o invejoso, por sua vez, não sente misericórdia pelo próximo. Pelo contrário, ele se alegra com o mal do próximo. Além disso, quem padece de inveja da graça fraterna, na verdade, tem inveja do próprio Deus, pois invejando a graça do próximo, o invejoso se entristece que Deus seja glorificado em seus filhos. O que significa que a inveja da graça fraterna é um pecado contra o Espírito Santo, é uma certa dureza de coração. Em seguida, há uma certa dureza de coração presente na avareza. Na verdade, uma das filhas da avareza, segundo São Gregório Magno, é a dureza de coração contra a misericórdia. Ou seja, o coração do avarento não se comove com as necessidades do próximo, porque ele não quer se desprender dos seus bens, aos quais se apega desordenadamente, a ponto de não se importar com o mal alheio. Em terceiro lugar, há uma certa dureza de coração presente na ira, porque a ira é uma certa cegueira de espírito. O iracundo age por paixão, ele se apega à ofensa sofrida, a vingança se torna o centro da sua personalidade, na medida que ela absorve os seus pensamentos, as suas palavras e até mesmo a sua oração. Pois não raras vezes o iracundo blasfema, desejando a condenação eterna do próximo, ou então duvidando da bondade paternal de Deus e de sua amorosa providência. Por fim, há uma certa dureza de coração na luxúria. Na verdade, uma das filhas da luxúria, segundo São Gregório Magno, é o amor desordenado de si mesmo. O egoísmo, ou seja, assim como a vingança é o centro da personalidade do iracundo, a concupiscência é o centro da personalidade do luxurioso. Então, em resumo, caros fiéis, em cada um desses pecados, a alma se fecha em si mesma, incapaz de alegrar-se com o bem alheio, sentir pena das necessidades materiais alheias, incapaz de perdoar e de esquecer as injúrias, incapaz de viver por outro fim que não seja a concupiscência. No entanto, a dureza de coração dos príncipes, dos sacerdotes, é de outra natureza. Ela não procede da avareza ou da luxúria, ela procede diretamente da soberba. Ela é um pecado contra o Espírito Santo, pois os príncipes, os sacerdotes, os escribas e os fariseus negavam a verdade conhecida. Eles negavam os milagres, mesmo os mais espantosos, como a ressurreição de Lázaro. Eles se indignavam diante da sabedoria de Nosso Senhor, cujas respostas os reduzia ao silêncio. Eles não suportavam a origem de Jesus Cristo, que não fez estudos como eles fizeram, que era de origem pobre, que era um simples filho de carpinteiro. Portanto, os príncipes, os sacerdotes, e com eles os escribas e os fariseus, cometeram pecado contra o Espírito Santo, negando a verdade claramente conhecida por soberba. Mas além da soberba, nós podemos atribuir a dureza de coração dos príncipes, dos sacerdotes, a um segundo pecado, a inveja da graça fraterna. Pois é notório que os fariseus se incomodavam com a fama de Nosso Senhor e a sua autoridade doutrinal diante das multidões, como lemos no Evangelho de São João.
Mas os fariseus disseram entre si: vede, nada adiantou. Reparai que todo mundo corre atrás dele. No entanto, como os inimigos de nosso Senhor chegaram a esse estado de alma? Como ficaram com o coração endurecido, mesmo diante da paixão, quando a própria natureza testemunhou a sua tristeza diante da morte do seu Criador, quando mesmo os soldados foram capazes de reconhecer a inocência daquele condenado. Ora, a dureza de coração dos príncipes e dos sacerdotes certamente não se produziu de um dia para outro. Um pecado tão grave, com consequências definitivas, uma cegueira de espírito que redundou até mesmo em blasfêmia, quando disseram durante a crucifixão: confiou em Deus, Deus o livre agora, se o ama. Enfim, um pecado tão grave como esse não se produziu de um dia para outro. É por esse motivo que nós podemos atribuir a dureza de coração dos inimigos de nosso Senhor a uma causa mais remota, de longa duração, que é a assídia. Afinal de contas, caros fiéis, a assídia nada mais é do que a tristeza pelo bem divino, ou seja, a tristeza que a alma sente pelo peso que o progresso espiritual lhe representa. A alma assidiosa se entristece por todos os sacrifícios que ela terá que fazer para avançar na caridade. Ela se entristece, sobretudo, pelo sacrifício da sua própria liberdade, na medida que a santidade consiste na conformidade da nossa vontade com a vontade de Deus. E o assidioso gostaria de se fazer santo pelo seu próprio caminho, não pelo caminho ditado pela providência. Nesse sentido, nós podemos supor que os inimigos de nosso Senhor já tinham fabricado para si, há muito tempo, um sistema de tibieza na vida espiritual. Ou seja, eles cumpriam rigorosamente as leis rituais, como os sacrifícios no templo, as regras de limpeza, as regras alimentares, os dias de preceito e de festa, enfim, eles estavam dispostos a todos os sacrifícios e atos externos de religião, mas não havia um combate espiritual, um sacrifício interior necessário para corrigir todos os vícios e afetos contrários à caridade. Na alma deles não havia combate espiritual. Em outras palavras, os inimigos de Nosso Senhor praticavam uma religião meramente externa, sem a santidade interna, como Jesus Cristo os acusa quando diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. E Nosso Senhor continua: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de podridão. Assim, também vós, por fora pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade.